Invista ou continue parado. Existe uma diferença silenciosa entre as pessoas que vivem presas ao mesmo ciclo financeiro durante anos e aquelas que começam a prosperar pouco a pouco. Essa diferença não aparece primeiro no bolso, ela aparece na mente. Porque antes de alguém enriquecer por fora, precisa vencer uma pobreza interior que faz acreditar que investir é só para quem já tem muito dinheiro. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso, trabalhando, correndo, tentando sobreviver, mas sempre sentindo que o dinheiro entra e desaparece rápido demais. E o mais perigoso é que muita gente se acostuma com essa realidade. Se acostuma a viver no limite, se acostuma a depender apenas de um salário, se acostuma a adiar sonhos porque acredita que um dia as coisas vão mudar sozinhas. Mas a Bíblia mostra algo poderoso em Eclesiastes 11:2. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Esse versículo fala sobre diversificar, multiplicar, não depender de uma única fonte. Deus nunca chamou o homem para viver parado. Deus chamou o homem para administrar, cultivar, multiplicar e fazer crescer. E talvez ninguém tenha te dito isso com clareza, mas guardar dinheiro sem propósito não transforma a vida. O que transforma é aprender a plantar. Porque toda prosperidade nasce de uma semente. Tudo aquilo que cresce começou pequeno. O problema é que muita gente despreza o começo pequeno. Quer resultados gigantes antes de começar. Quer segurança total antes do primeiro passo. Quer garantias absolutas antes de agir. Mas até na Bíblia, Jesus ensinou que o reino de Deus é semelhante a uma semente. Pequena no início, poderosa no futuro. E é exatamente assim que funciona a sua vida financeira. O pequeno valor investido hoje pode ser o início da liberdade que você tanto deseja amanhã. Agora, perceba uma coisa importante. Existem pessoas que ganham pouco e conseguem crescer. E existem pessoas que ganham muito e continuam quebradas. Isso prova que o problema nem sempre é salário. Muitas vezes é mentalidade. Provérbios 21:20 diz que na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. O sábio pensa no amanhã. O tolo vive apenas o agora. O sábio constrói. O tolo consome. O sábio faz o dinheiro trabalhar. O tolo trabalha eternamente pelo dinheiro. E talvez essa mensagem esteja chegando até você justamente porque Deus quer despertar algo que ficou adormecido dentro da sua mente. Porque enquanto você acreditar que nunca vai conseguir prosperar, sua realidade continuará limitada ao que você vê hoje. Muitas pessoas pedem prosperidade para Deus, mas continuam tomando decisões que destroem qualquer possibilidade de crescimento. Gastam por emoção, compram para impressionar, vivem tentando parecer ricos enquanto continuam pobres por dentro. E existe algo perigoso nisso. A necessidade de mostrar prosperidade pode impedir a verdadeira prosperidade de chegar. Porque riqueza de verdade quase sempre começa silenciosa. Antes de existir luxo, existe disciplina. Antes de existir abundância, existe renúncia. Antes da colheita, existe plantio. E isso incomoda muita gente, porque plantar exige paciência, exige visão, exige maturidade. Jesus contou a parábola dos talentos em Mateus 25. E naquela parábola, existe um ensinamento financeiro fortíssimo que poucas pessoas percebem. O servo que multiplicou recebeu mais. O que enterrou perdeu até o pouco que tinha. Deus não elogiou quem ficou parado por medo. Deus honrou quem movimentou, quem arriscou, quem produziu, quem fez crescer. Isso mostra que existe algo espiritual na multiplicação. Deus não quer apenas que você sobreviva. Deus quer que você aprenda a administrar. E talvez o medo esteja impedindo você de sair do mesmo lugar. Medo de investir. Medo de começar. Medo de perder. Medo de falhar. Mas entenda isso com profundidade. Quem nunca aprende a investir, continuará dependente para sempre. E investir não significa apenas colocar dinheiro em aplicações financeiras. Investir é aprender. Investir é desenvolver habilidades. Investir é cuidar da mente. Investir é melhorar seu conhecimento. Investir é criar novas possibilidades. Porque uma pessoa limitada financeiramente quase sempre foi limitada mentalmente primeiro.
E é exatamente por isso que Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo começa na mente. Toda mudança externa nasce primeiro internamente. Talvez hoje você esteja cansado de viver apertado, cansado de depender de contas no limite, cansado de sentir ansiedade toda vez que o mês começa. Mas nada muda enquanto seus hábitos continuarem iguais. E aqui está algo que poucas pessoas aceitam ouvir. Prosperidade exige responsabilidade. Deus pode abrir portas, mas você precisa atravessá-las. Deus pode entregar oportunidades, mas você precisa agir. Fé sem ação não transforma a realidade. Tiago deixa isso claro quando diz que a fé sem obras é morta. E isso também vale para a sua vida financeira. Existe uma mentalidade perigosa que destrói sonhos silenciosamente. A mentalidade do depois eu vejo isso, depois eu guardo dinheiro, depois eu aprendo sobre investimento, depois eu começo, depois eu me organizo, depois eu saio das dívidas. Mas enquanto o depois domina sua vida, o tempo continua passando. E uma das coisas mais caras do mundo é o tempo perdido. Porque o tempo não volta. E talvez você tenha percebido isso tarde demais em algumas áreas da vida. Mas nessa área ainda existe oportunidade. Ainda existe tempo para construir algo diferente. E sabe o que é interessante? Muitas pessoas acreditam que investir é coisa complicada. Mas o maior investimento não começa no banco. Começa no comportamento. A pessoa que aprende a controlar impulsos já começou a enriquecer. A pessoa que aprende a dizer não para excessos já começou a crescer. A pessoa que troca a aparência por construção silenciosa já está na frente da maioria. Porque prosperidade verdadeira não nasce da pressa. Ela nasce da constância. José, no Egito, entendeu isso antes de todos ao redor dele. Enquanto havia fartura, ele armazenou. Enquanto havia abundância, ele se preparou para o futuro. E quando a crise chegou, quem estava preparado governou sobre quem não estava. Isso é poderoso. Porque mostra que prosperidade não é apenas ganhar dinheiro. Prosperidade é saber administrar ciclos. Existem tempos de plantar e tempos de colher. Tempos de guardar e tempos de expandir. Mas quem gasta tudo no tempo da fartura, sofre no tempo da escassez. E talvez hoje Deus esteja tentando abrir seus olhos para algo maior. Talvez você tenha passado anos acreditando que nunca conseguiria sair do mesmo lugar. Mas a verdade é que pequenas decisões repetidas diariamente mudam destinos inteiros. Um valor pequeno investido constantemente vale mais do que grandes sonhos nunca colocados em prática. O problema é que muita gente quer mudança instantânea, quer resultado rápido, quer enriquecimento imediato. Mas a Bíblia nunca ensinou prosperidade baseada em ansiedade. Deus trabalha em processos. Olhe para a natureza. Nenhuma árvore cresce da noite para o dia. Nenhuma colheita aparece instantaneamente. Tudo leva tempo. Tudo exige constância. E isso também vale para a sua vida financeira. Talvez você ainda não esteja vendo resultados gigantes. Talvez tudo pareça pequeno demais. Mas não despreze o começo. Zacarias 4:10 diz: quem despreza o dia dos humildes começos? O pequeno de hoje pode se tornar gigantesco amanhã, desde que você permaneça consistente. Agora imagine como seria sua vida daqui a alguns anos se você realmente começasse hoje. Imagine olhar para trás e perceber que aquela decisão simples mudou tudo. Porque muitas vezes o destino não muda em grandes momentos dramáticos. Ele muda em decisões silenciosas que ninguém vê. O dia em que você decidiu aprender, o dia em que decidiu economizar, o dia em que decidiu investir, o dia em que decidiu parar de destruir o próprio futuro por impulso momentâneo. E existe algo muito forte nisso, porque investir também é um ato de esperança. A pessoa que investe acredita no amanhã. A pessoa que planta acredita na colheita. A pessoa que constrói acredita que existe algo maior vindo pela frente. E talvez você tenha perdido essa esperança depois de tantas frustrações. Talvez a vida tenha te cansado emocionalmente. Talvez você tenha tentado tantas vezes que começou a acreditar que prosperidade é para os outros, não para você. Mas Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele honra são princípios. E princípios funcionam mesmo quando emoções mudam. Quem aprende disciplina cresce.
Quem aprende constância avança. Quem aprende sabedoria prospera. Provérbios está cheio disso. A Bíblia inteira mostra isso. Deus não trabalha apenas com milagres repentinos. Muitas vezes ele trabalha através da sabedoria aplicada diariamente. E talvez o que esteja faltando na sua vida não seja capacidade. Talvez seja decisão. Porque existem pessoas extremamente inteligentes vivendo quebradas e pessoas simples construindo prosperidade com disciplina e visão. A diferença não está apenas no conhecimento, está na ação. E aqui vai algo importante que quase ninguém fala. O dinheiro amplifica quem você já é. Se você é desorganizado com pouco, provavelmente será desorganizado com muito. Se você vive impulsivamente hoje, continuará assim depois. É por isso que Deus trabalha primeiro no caráter antes de entregar crescimento. Porque sustentar prosperidade exige maturidade emocional. Talvez você esteja esperando um grande milagre financeiro, enquanto Deus está esperando pequenas mudanças suas. Pequenas atitudes, pequenos hábitos, pequenas decisões diárias. Porque o extraordinário quase sempre nasce do ordinário repetido com constância. E se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu vou prosperar. Escreva isso não apenas como emoção momentânea, mas como decisão. Porque palavras têm poder. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Pare de amaldiçoar seu futuro dizendo que nunca consegue. Pare de declarar fracasso sobre sua própria vida. Comece a alinhar sua mente com aquilo que você deseja construir. E aproveita esse momento para deixar seu like e se inscrever no canal, porque todos os dias estamos trazendo mensagens que despertam força, fé, disciplina e transformação para quem decidiu mudar de vida de verdade. E domingo começa uma nova série poderosa sobre enriquecimento e construção de prosperidade, baseada em princípios bíblicos, que pode abrir sua mente de uma forma completamente diferente. Não perca, porque os próximos vídeos podem mudar a forma como você enxerga dinheiro, propósito e crescimento. E antes de terminar, entenda isso profundamente. Você não precisa começar grande, você precisa começar. O inimigo de muitos sonhos não é a falta de capacidade, é o excesso de adiamento. É esperar o momento perfeito, é acreditar que ainda não está pronto. Mas ninguém se sente totalmente pronto. O progresso acontece durante o caminho. Então não enterre mais talentos, não desperdice mais tempo, não continue preso ao medo. Sua vida pode mudar muito mais rápido do que você imagina quando sua mente muda primeiro. Deus já colocou potencial dentro de você, já colocou inteligência, já colocou capacidade, mas potencial sem ação continua parado. A decisão que você toma hoje pode definir os próximos anos da sua vida. E daqui a algum tempo, você vai olhar para trás e perceber que existiu um momento em que tudo começou a mudar. Talvez esse momento seja agora. Talvez essa mensagem tenha chegado exatamente no dia em que você precisava acordar para isso. Porque prosperidade não é apenas sobre dinheiro. Prosperidade é viver com propósito, paz, sabedoria e crescimento. E quando você aprende a administrar bem o pouco, Deus começa a confiar coisas maiores nas suas mãos.